Semana passada eu disse que iria começar algumas exposições no livro do profeta Jonas. E a mensagem da semana passada foi no primeiro capítulo de Jonas. Só que hoje eu vou pular, não vou seguir a sequência, tá? Hoje eu vou ler o capítulo 3 do profeta Jonas. E eu vou fazer uma bagunça aqui. Semana que vem eu vou expor o capítulo 2. Por quê? Porque nós vamos... Semana que vem é semana de Páscoa. Semana que nós comemoramos como cristãos a ressurreição de Jesus. E eu vou falar sobre o sinal de Jonas. Os evangelhos, Jesus menciona Jonas nos evangelhos e fala sobre o sinal de Jonas. E eu vou deixar para falar sobre o sinal de Jonas, então, no próximo domingo, tá? Que é o domingo da ressurreição. Por isso essa inversão aqui. E hoje eu quero ler o capítulo 3, são 10 versículos apenas, e nós vamos refletir então sobre o capítulo 3 do profeta Jonas. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Amém? Eu disse semana passada que Jonas é um profeta do 8º século antes de Cristo. Ele é um profeta que vem logo depois do profeta Eliseu, e ele profetizou nos tempos de um rei chamado Jeroboão II, que foi um tempo em que a nação de Israel prosperou bastante, foi uma época em que a nação se alargou, teve conquistas, mas foi também uma época de muito pecado e de muita idolatria no meio da nação. E Jonas, ele profetiza também nos dias desse rei Jeroboão, mas Jonas recebe uma ordem de Deus. Isso nós vimos lá no capítulo 1, de que ele deveria ir à grande cidade de Nínive e proclamar aquela cidade que ela estava debaixo de juízo, que viria um juízo de Deus sobre aquela cidade. O que é que Jonas faz? Se manda para o outro lado. Não quero nem saber desse negócio de obedecer a Deus. Os assírios eram conhecidos, para você que não ouviu a mensagem da semana passada, eles eram bastante conhecidos já pela sua crueldade. Eles eram um povo muito violento e muito cruel. Eu disse aqui que alguns povos, antes de serem invadidos pelos assírios, eles cometiam suicídio coletivo para não cair nas mãos dos assírios. Eles foram um povo com muitas conquistas militares, mas era um povo extremamente violento e brutal. Tanto que aqui no capítulo 3, verso 8, Deus fala, verso 6, Deus condena a violência que há nessa nação.
Então, para vocês terem uma ideia, eu já mencionei isso aqui também, eles tinham técnicas de tortura bastante avançadas, né? Eles sabiam como tirar a pele de uma pessoa viva, então eles tiravam toda a pele das pessoas. Eles arrancavam as mãos, os pés, eles furavam os olhos, eles arrancavam as orelhas, eles cortavam o nariz. Então, assim, era uma crueldade muito intensa, uma violência indescritível, digamos assim, a violência dos assírios. E aí dá para entender um pouco Jonas, um profeta nacionalista, conhecedor da lei de Moisés, de repente é enviado para pregar a misericórdia de Deus para essa nação. Isso não entra na cabeça de Jonas. Não faz nenhum sentido para ele que Deus queira salvar, que Deus queira perdoar, que Deus queira exercer misericórdia para uma nação tão ímpia, tão idólatra, tão violenta, tão cruel como aquela. Isso não entra na cabeça dele. E eu acho que isso também não entra na nossa cabeça hoje também, né? A gente vê hoje muito discurso de ódio vindo de crentes quando a gente vai para a internet. Alguém que teve um pastor recentemente que confessou o seu pecado, não vou entrar em detalhes nem nomes, mas a coisa está meio que fervendo na internet. E o que você mais vê é discurso de ódio de crente. Tipo assim, depois que fez tudo isso, né? Depois que fez tudo isso, agora vem pedir perdão, né? Então a gente vê, isso é muito comum no nosso coração hoje. A inquisição evangélica, ela ainda é muito real, né? Teve um cara que cometeu um crime há algumas décadas atrás, eu até já comentei sobre isso aqui, o assassino da Daniela Pérez, um caso que ficou muito conhecido, que chocou o Brasil. Ele foi preso, ele se converteu e virou pastor. A sinceridade disso ou não cabe a Deus avaliar, não cabe a mim e nem a nós. Mas o discurso de ódio foi violento contra ele. Depois que fez tudo o que fez, agora se converteu e virou pastor, né? Então, assim, o desejo de morte e o desejo de vingança foram muito fortes nesse momento. E esse rapaz morreu há pouco tempo, né? E as pessoas deram graças a Deus por isso. Mas tem um texto de Ezequiel que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, certo? Então, eu disse aqui que não cabe a nós fazer nenhum tipo de juízo, de julgar ninguém, quem quer que seja. Se a gente conhecer um pouco da história de Israel, a gente vai perceber também que as 10 tribos do norte, você lembra que Israel estava dividido em 12 tribos, isso? 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. As 10 tribos do norte foram levadas pelo Império Assírio e foram completamente dizimadas. Essas tribos nunca mais se restauraram, tá? Então Israel também foi vítima dos assírios, apesar de que Jonas vive um pouco antes disso. Mas dá para entender um pouco do coração de Jonas quando Deus o envia então para Nínive. Eu disse também que Jonas é o profeta mais esquisito da Bíblia, né? Ele é o profeta mais estranho, porque Deus manda ele pregar, Deus manda ele para Nínive, e ele não vai para Nínive, ele quer ir para Tarsis. Deus manda ele pregar, mas ele não quer pregar. E Deus manda ele pregar a mensagem de juízo, ele prega, mas ele não quer que o povo se converta. Então ele é o cara mais estranho, porque é para ir, não vai, e ele prega a conversão, mas no coração dele ele quer que o povo morra. E Jonas é o único profeta da Bíblia, gente, que desobedece uma ordem de Deus. Ele é o único homem profeta que nós vemos que desobedece claramente uma ordem de Deus. Agora, uma das coisas que a gente pensa, e tudo deu certo, né? Mesmo que ele não queira, Jonas não queira, deu certo. Ele pregou e as pessoas se convertem. E a gente aprende uma outra coisa aqui. Se a gente não atrapalhar Deus e aquilo que Ele quer fazer na vida da gente, a gente já está fazendo um grande favor, né? Mesmo atrapalhando, Ele faz às vezes, mas a nossa tarefa, deveria ser obediência incondicional, coração obediente,
Mas a nossa tarefa principal é não atrapalhar Deus, não ser uma pedra de tropeço, né? Porque a obra de Deus não depende de nós. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, muitas vezes não depende de nós, depende da vontade dEle. Eu sei que tem o nosso livre-arbítrio e muitas vezes a gente faz as nossas decisões, mas tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida que Ele faz, que Ele não depende da gente para fazer. A obra de Deus, se dependesse de nós, se a obra de Deus dependesse da igreja, hoje não aconteceria nada, porque muitas vezes nós nos comportamos como os Jonas dos dias atuais. Agora, uma coisa interessante desse livro é que esse livro mostra claramente que a obra de Deus não depende de mim e não depende de você. A obra de Deus depende do Espírito de Deus. Ele é soberano, Ele está no controle e Ele faz tudo como lhe apraz. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele está sentado num trono. A Bíblia fala em Isaías 57:15 que Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele está sentado no alto e sublime trono. E Ele governa sobre todas as coisas. Amém? Os resultados vêm de Deus. Uma primeira coisa que eu queria mencionar então aqui, nesse texto de Jonas 3, é o verso 1, quando Jonas diz, quando o Senhor fala, levante-se e vá até a grande cidade. Deus repete a ordem. A ordem que ele desobedeceu no primeiro capítulo, Deus repete agora. Levante-se e vá à grande cidade, dispõe-te. Deus fala com Jonas mais uma vez. Não é só Nínive, gente, que está tendo a oportunidade de se arrepender. É Jonas também. Não é só Nínive que está tendo a segunda chance diante de Deus. É Jonas que também está tendo a segunda chance. Porque Deus é o Deus das segundas chances. E aliás, da terceira, da quarta, da quinta. Quando a gente olha para a história de Israel, a gente vê uma nação que se corrompe o tempo todo, mas que sempre recebe uma nova chance da parte de Deus. Então, não é só Nínive que está recebendo uma segunda chance e que está tendo uma oportunidade de se arrepender. É o próprio profeta que está recebendo uma segunda chance no seu chamado e que está recebendo também, diante de Deus, a oportunidade de se arrepender e de fazer aquilo que Deus quer que ele faça na sua vida. Agora Jonas vai para Nínive, sem argumentações e sem murmurações. Agora ele tem que ir. Só que a obediência de Jonas ainda é uma obediência relutante, tá? É uma obediência de má vontade. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que ele foi porque tinha que ir, porque ficou 3 dias na barriga de um peixe. Imagina o susto que esse cara não leva. Não tinha como não ir. Mas o coração dele também não estava na obra de Deus, o coração dele não estava alinhado com o propósito de Deus para a vida dele. Ele vai, mas vai por obrigação. Ele vai porque tem que ir. E essa é uma das tensões que a gente tem na vida da gente muitas vezes, não é? Fazer a vontade de Deus e fazer a minha vontade. Quem nunca passou por essa tensão? Entre a vontade de Deus e a sua vontade. Alguém não passou por isso ainda? Eu acho que é o tempo todo, né? O tempo todo a gente luta com essa inclinação entre a minha vontade e a vontade do Senhor. Infelizmente, na maioria das vezes, a nossa vontade prevalece, né? Quem ganha é, como diz aquela brincadeira que se faz, é o cachorro mais alimentado, né? Nessa briga. Então essa é uma das tensões que a gente tem que lidar no dia a dia, essa tensão entre a vontade humana e a vontade de Deus para cada um de nós. Jesus cita lá em Mateus 21 uma ilustração de um pai que disse para os seus 2 filhos. Ele disse, olha, eu quero que você vá trabalhar na lavoura hoje. E um disse, tá bom, eu vou, pai. Aí para o outro ele diz, eu quero que você vá trabalhar na lavoura também. O outro disse, eu não vou. E mais tarde acabou indo. E Jesus pergunta, qual deles fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não ia e acabou indo. Porque a gente vê aqui nesses 2 filhos uma clara tensão entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Eu também perguntei semana passada, o que é que você percebe
que Deus tem te pedido hoje? Né? Tem algo na sua vida que você percebe que Deus está dizendo para você, que Deus está te pedindo? Seja um nível de compromisso maior com Ele, seja um passo adiante no seu compromisso com Ele, seja um passo adiante no compromisso com a sua obra, eu não sei. Talvez Deus esteja, pelo Espírito, já te incomodando com alguma coisa, já te pedindo algo e você está relutando, você está procrastinando algo que você sabe que é da vontade de Deus para a sua vida. A questão não espere ser engolido pelo peixe. Não espere que um peixe venha te engolir. Não espere algo acontecer para você fazer aquilo que Deus está te pedindo. Vai e faça aquilo que você sabe que você tem que fazer. Abre o teu coração nesse sentido. Abre o teu coração. Martinho Lutero tem uma observação interessante. Ele diz que a verdadeira obediência não olha para o que é mandado, mas para aquele que nos manda. A verdadeira obediência não olha para o que é mandado, mas para quem está mandando. Essa é a verdadeira obediência. E ele diz, o coração do evangelho está em fazer a vontade de Deus, não apenas com os lábios ou os pés, mas com o coração. Muito mais do que com os lábios e com os pés, Deus quer que a gente faça a sua obra, que a gente o sirva com o nosso coração. É isso que Deus... esse é o sentido quando João diz que ele procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. A segunda questão que eu gostaria de observar aqui nesse capítulo 3 do profeta Jonas é sobre o perigo de olharmos para as pessoas com olhos humanos, olhar para aqueles a quem Deus valoriza com os olhos humanos. Eu vou repetir, o perigo de olhar para aqueles que Deus valoriza e que Deus ama com olhos humanos. Dá uma observada comigo no verso 3 do capítulo 3. O que é que diz o texto? Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Nínive era uma cidade muito importante para Deus. Para os homens, Nínive não era nem um pouco importante, era qualquer coisa menos importante. Mas esse texto deixa claro que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Uma cidade cruel, um povo idólatra, um povo violento, imoral. Esse povo era um povo valorizado, era um povo amado e um povo importante para o Senhor, a ponto dele ter que fazer tudo isso que ele fez com o profeta, para que esse profeta pudesse chegar lá e anunciar a mensagem do Senhor. Nínive era valiosa para o Senhor. E enquanto talvez outros povos e o próprio Jonas olhassem para um exército cruel, para pessoas maldosas, Deus olhava e via pessoas. Olhava para aquele lugar e via seres humanos, pessoas que precisavam de arrependimento, certo? E Deus percebeu que aquela cidade poderia alcançar esse arrependimento. E isso nos leva também a refletir sobre algo muito profundo, sobre o caráter de Deus. Sobre o caráter de Deus e o coração de Deus. Jonas, Deus se importa com aquilo que muitos desprezam, ou com aqueles que muitos desprezam. Quero ler um texto aqui que está em Romanos. Nem precisa ler, está de cor esse texto, você já vai se lembrar dele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É o caso de Nínive. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Literalmente. Vamos fazer uma pergunta bem sincera aqui? Tem alguém aí no teu coração que você não quer perdoar? Tem alguém no teu coração que você quer ver bem longe de você? Que vá para o quinto dos infernos? Alguém que me fez mal? Gente, vamos ser honestos, nós somos humanos. A gente lida com essas questões.
A gente lida com esses sentimentos, com essas tensões. A gente não precisa fazer de conta que está tudo bem, que... De fato, tem gente que a gente tem, que aprontou, que a gente tem muita dificuldade de perdoar. Tem gente que, de fato, se o camarada está aqui desse lado da rua, eu atravesso. Vai para lá, vai para os braços do capeta. Eu, como pastor, ouço essas coisas, gente, né? Agora, a importância, quando a gente consegue vivenciar a nossa vida mais pela perspectiva de Deus, do Espírito, a gente também vai começar a pensar nessas pessoas sob um outro prisma, de que Deus as ama, de que Deus as perdoa, de que Deus quer ver o arrependimento delas. Então Jonas, ele é esse alerta para que desse risco que a gente corre de olhar para as pessoas com os olhos humanos, de olhar para aquele vizinho chato, para aquele comerciante que a gente não gosta, enfim, para uma pessoa, para um parente, às vezes, né, dentro de casa, família, né? Então tem aqueles familiares assim que a gente fica todo, né, mesmo que distantes às vezes. Deus ama aquelas pessoas. Deus ama essas pessoas e Deus quer o bem delas, muito mais do que nós. Em 1994, eu tinha 22 anos na época, e eu ainda lembro de um genocídio que aconteceu em Ruanda. Não lembro dos detalhes, mas eu fui pesquisar, e foram quase 1 milhão de pessoas mortas numa guerra que teve entre dois povos em Ruanda. E foram quase 1 milhão de pessoas mortas. As nações fizeram de conta que nada estava acontecendo na época. A ONU, ninguém se pronunciou. Mas foram quase 1 milhão de pessoas mortas. E esses tempos atrás eu vi um testemunho de um pastor que vivenciou esse momento, sobreviveu, e ele diz que ele perdeu a família dele, ele perdeu os filhos, perdeu a esposa e perdeu toda a igreja dele. Todos foram mortos nesse conflito que teve lá. E um missionário, quando chegou em Ruanda para prestar assistência para a nação depois disso, ele conversou com esse pastor e ele percebeu que esse pastor estava lá todos os dias ainda, pregando no meio dos refugiados, no meio daquele sofrimento total, e estava pregando, orando, ajudando, servindo as pessoas, né? E o missionário perguntou para ele, mas por que você está aqui ainda? Por que é que você continua nesse lugar? Por que você não foi embora deste lugar? E a resposta dele foi, porque Deus ainda está aqui. E enquanto Deus estiver aqui, essa terra importa para ele. E se importa para ele, também importa para mim. Eu estou aqui ainda porque Deus está aqui. E essa terra aqui se importa para ele. E se importa para ele, se é importante para ele, também é importante para mim. Por isso eu estou aqui ainda. Mesmo debaixo desse trauma violento que esse pastor enfrentou. Então, Calvino, diz que não há lugar tão quebrado que Deus tenha desistido dele. Não há lugar tão quebrado que Deus tenha desistido dele. E Ezequiel 33:11, um texto que eu mencionei, Deus fala assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer na morte de pessoas ímpias. Calvino, mais uma vez, diz, hoje eu estou calvinista, viu? Eu não cito tanto Calvino, mas hoje é uma exceção. Tá? Deus nos mostra em Nínive que nenhum povo é tão indigno que não possa ser alvo da sua misericórdia. Nenhum povo é tão indigno que não possa ser alvo da sua misericórdia. Então, esse povo era importante para Deus. Hoje a gente está vivendo uma tensão muito grande no nosso país, né? Principalmente na questão política. Há muito ódio dos dois lados. E se a gente conseguir olhar para os nossos opositores, seja de que lado você está, com os olhos de Jesus Cristo, com os olhos de Deus, com os olhos da misericórdia, a gente percebe que o Evangelho é algo que está acima disso. A gente não entra nessa guerra, a gente não entra nessa batalha, a gente não cai nessas ciladas, muitas vezes, de deixar que o coração da gente vá se enchendo de ódio, de ressentimento, porque a gente precisa, de fato, aprender a olhar para as pessoas com os olhos de Deus, com os olhos do Senhor. Uma terceira questão desse livro aqui que me chama a atenção, gente, você acredita em avivamentos?
Nínive passou por um avivamento, não tem outra explicação. O profeta que odeia aquela nação, que não quer vê-los se convertendo, vai e prega e 120 mil pessoas se convertem a Deus. Isso é uma visitação extraordinária de Deus na história de um povo. O que acontece aqui é um avivamento e demonstra mais uma vez que a obra de Deus não depende de homens, né? É aquilo que Paulo fala. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus trouxe o crescimento. Deus deu o crescimento. Então, o texto diz aqui no verso 4, qual que é o nosso papel aqui, como Jonas fez? Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava. Tem uma outra tradução que diz que Jonas percorria e pregava. Era o que Jesus fazia. Várias vezes você vai encontrar nos evangelhos, Jesus percorria um lugar, um vilarejo e pregava. Jesus percorria e pregava. Depois a gente vai ver isso com os Atos dos Apóstolos, com os apóstolos lá no livro de Atos, quando eles percorriam e pregavam o evangelho. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel, o papel de não nos omitirmos diante daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quer ver uma coisa que eu acho interessante aqui? Você vai perceber no verso 10, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia. Algumas traduções dizem que Deus se arrependeu, tá? Do mal que ia fazer e não fez. Quer ver uma coisa interessante aqui, gente? Nínive se arrependeu do seu mal. Deus se arrependeu do mal que disse que ia fazer. E Jonas não se arrependeu. O profeta não se arrependeu. Porque você vai ler o verso 4, ele pede 2 vezes a Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer, esse povo se converteu. Então você vai ver que Nínive inteira se converte, se arrepende do seu pecado. O próprio Deus se arrepende. E o arrependimento de Deus aqui não é, puxa, errei agora, né? O arrependimento de Deus, o arrependimento significa que Deus, ele vai agir mediante a resposta daquele povo. Então, Deus adotou uma outra maneira de agir. Aliás, a conversão e arrependimento é isso, gente. Muitas vezes, a nossa conversão e o nosso arrependimento, ele pode trazer muita tristeza no coração, mas principalmente é a mudança de atitude. Isso é conversão, isso é arrependimento. Mas é interessante, eu fiquei observando esse texto, que Deus se arrepende, que Nínive se arrepende e o profeta não se arrepende. Pô, a gente tem algumas coisas para aprender com isso, não tem? Né? A Bíblia diz que Deus resiste àquele que está duro de coração. Tiago diz que Deus resiste ao soberbo. Você já parou para pensar que algumas atitudes nossas podem fazer com que haja uma resistência da parte de Deus comigo e com você? Deus nos resiste. Isaías 57:15, mais uma vez, diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas habita também com o contrito e com o quebrantado de coração. Você quer atrair Deus para a sua vida? Você quer atrair a presença de Deus para a sua casa e a presença de Deus para a sua vida? Busque um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que não passa pano para os pecados, um coração que dá um passo atrás, um coração que se reconcilia, um coração que abandona o pecado, um coração que abandona aquela língua suja, um coração muitas vezes que abandona essa língua que amaldiçoa os outros, às vezes dentro de casa, um coração, muitas vezes a gente mente, a nossa vida não é uma vida de quebrantamento. A gente vive uma vida dupla, muitas vezes, como Jonas. Ele tem um ministério profético, ele é um homem de Deus, ele não é falso profeta, tá bom? A Bíblia não diz que ele é um falso profeta, ele é um profeta, mas ao mesmo tempo ele tem uma vida dupla, por quê? Porque o coração dele está distante de Deus, porque o coração dele está cheio de ódio, porque o coração dele está cheio de ressentimento, porque o coração dele quer ver realmente o fim dos seus inimigos. Isso é uma vida dupla. Um coração dividido, que não está em sintonia com aquilo que Deus tem para ele. Então, uma coisa que eu percebi aqui é que Jonas em Nínive, ele foi apenas um fósforo acendendo uma fogueira.
Ele só foi um fósforo. Ele só foi um canal pelo qual Deus acendeu uma fogueira naquela cidade. Um instrumento pequeno, mas que teve um grande efeito. Eu gosto de ler, já li bastante sobre a história dos avivamentos. Essas visitações extraordinárias de Deus. E eu fiquei muito impactado com o avivamento da rua Azusa. Se você não conhece esse avivamento, leia a história desse avivamento. Em 1906, Deus usou um homem chamado William Seymour, no auge da segregação racial dos Estados Unidos. O William Seymour era um homem negro, cego de um olho por conta de uma enfermidade e pobre. E ele assistia às aulas no seminário teológico numa cadeira do lado de fora da sala de aula. A cadeira ficava na porta e ele não podia entrar, ele não entrava. E Deus usou esse camarada para começar um avivamento que atingiu o mundo inteiro. As Assembleias de Deus hoje, no Brasil, são frutos do avivamento da Rua Azusa de 1906. Em poucas semanas, mais de 600 mil pessoas se converteram. Você tem uma ideia? Em poucas semanas, alguns repórteres que blasfemavam, que davam risada, que escreviam matérias zombando daquilo lá, porque foi um avivamento pentecostal, dons de línguas e algumas questões que não eram comuns para as igrejas tradicionais da época. E alguns repórteres zombavam, mas a história desse avivamento mostra que quando esses repórteres, muitos deles chegavam perto, não chegavam na igreja, era um galpão sem nenhuma estrutura, mas quando chegavam às vezes a 1, 2 quarteirões, eles caíam e levantavam diferentes e arrependidos. Em poucas semanas, mais de 600 mil pessoas. Esse avivamento foi muito poderoso. Então, o que a gente está vendo, porque ainda hoje muitos teólogos e muitos escritores, eles zombam do livro de Jonas, porque para eles é uma novela, a novela de Jonas. Mas esquecem de olhar para a história recente e ver os avivamentos. Eu já falei aqui sobre um adolescente chamado Evan Roberts, do país de Gales, que se converteu com 9, 10 anos de idade. E ele era carvoeiro, trabalhava em carvoerias, todo preto, sempre de carvão. Ele começou a orar aos 12 anos de idade para que Deus lhe desse 100 mil almas. Para que Deus lhe desse 100 mil pessoas. E ele ficou 10 anos orando, 10, 12 anos orando, para que Deus lhe desse 100 mil pessoas. E quando veio o avivamento de Gales, você pode procurar esse avivamento, varreu o país de Gales, mais de 100 mil pessoas se converteram. Os bares fecharam, prostíbulos fecharam, a cidade foi transformada por esse grande avivamento. Eu poderia citar outros aqui, porque eu gosto muito das histórias do avivamento. E se Deus usou Jonas, o Seymour, o Evan Roberts, por que Deus não pode usar cada um de nós aqui? Para abençoar a vida de outras pessoas. Você sabe qual é o maior presente, a maior bênção que a tua vida pode ter? É quando você é um canal de salvação para as pessoas. Nós, como cristãos, somos chamados para as boas obras, para fazer o bem e para servir as pessoas. Mas a maior bênção na sua vida, e eu creio que talvez... o Paulo lá nas suas cartas aos Coríntios, ele fala que as nossas obras vão passar pelo fogo. E a gente vai ver o que é palha e o que de fato fica, né? Eu acredito que o de fato que vai ficar são aquelas pessoas que nós estamos levando para Cristo. É o ouro que a gente está trazendo para Jesus. É isso aqui que eu estou trazendo. Então é isso. A maior bênção que você pode ter na sua vida, na tua biografia, é ter levado pessoas a Cristo. Ter testemunhado da tua fé para aquele mala lá que não merece, muitas vezes. Porque talvez para aquelas pessoas que a gente gosta é mais fácil, né? Mas a questão é o seguinte... É o que eu quero te dizer aqui. Muitas vezes a gente fica pensando, Senhor, eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Jesus. A obra é de Deus, o resultado é de Deus. Seja apenas um canal do Senhor
na vida das pessoas. Se você quer ser uma bênção de fato, leve essa salvação para a vida das pessoas. Nós estamos aqui com essa igreja aqui, para quem está nos visitando, ela ainda não é uma igreja organizada, nós somos um projeto de plantação de igreja. Essa é uma igreja que está em fase de plantação, nós estamos plantando essa igreja ainda. Então, a gente ainda tem um bom caminho pela frente, estamos montando uma liderança que futuramente vai se tornar um conselho. Então tem muita coisa para acontecer aqui ainda para que nós sejamos uma igreja organizada de fato. Agora, eu tenho orado muito diante de Deus, e essa sempre foi a minha oração. Senhor, não deixa que a gente seja uma planta estéril aqui neste lugar que o Senhor nos colocou. Que não haja esterilidade no nosso meio, porque esterilidade na Bíblia é maldição, gente. Se a nossa vida é uma vida estéril, saiba que algo precisa mudar. Se a nossa igreja tem se tornado uma igreja estéril, saiba que algo precisa mudar. Porque o propósito de Deus é fecundidade. A bênção de Deus gera fecundidade. Isso em várias áreas da nossa vida. Então a esterilidade, ela não é uma bênção na Bíblia. E nós precisamos sempre avaliar o coração e dizer, Senhor, eu quero ser uma árvore cheia de frutos para o reino de Deus. Oséias 14:8 tem um texto interessante que Deus fala para o profeta, para Israel. O teu fruto procede de mim. O teu fruto procede de mim. O que Deus quer, gente, é que nós sejamos canais. E eu já falei aqui sobre o texto de Isaías 6, que o que Deus pede é eis-me aqui, Senhor, me envia. Quando Deus pergunta, esse texto é muito conhecido de Isaías 6, quem há de ir por nós? Isaías levanta a mão, eu estou aqui, Senhor, eu quero ir. É um pouco de disposição, de compromisso que Deus quer da nossa parte. Eu tenho certeza que o restante é Ele que vai fazer na minha vida e na sua vida. Amém? O último ponto da minha mensagem, gente, eu não posso deixar de falar sobre isso, é que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Deus se arrependeu. A misericórdia dele deu lugar ao seu juízo. E assim é com a nossa vida todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs. E aí tem crente que brinca, né? Posso pecar à vontade hoje porque amanhã vai se renovar a misericórdia, né? E a misericórdia, isso nos ensina algo muito grande sobre o caráter de Deus. A misericórdia de Deus triunfa sobre o seu juízo. Isso nos ensina sobre o caráter dele. Deus se arrependeu. Desculpe, somente Jonas não se arrependeu. Só o profeta que não se arrepende. Eu li recentemente um livro de um autor chamado Brennan Manning, chamado O Evangelho Maltrapilho, e ele diz o seguinte: a misericórdia de Deus não é racional. Ela escandaliza os justos e abraça os indignos. É a boa notícia para os que sabem que não merecem nada. Eu vou repetir, a misericórdia de Deus não é racional. Ela escandaliza os justos. E é a boa notícia para os que sabem que não merecem nada. Você sabe que você pode contar na sua vida, não importa o tamanho dos seus pecados, não importa o que você fez, você pode contar com essa misericórdia do Senhor sobre a sua vida todos os dias, porque ela se renova. É essa a história de Jonas, não é tanto a história de um profeta desobediente. A história de Jonas não é, o foco não está no homem que foi engolido por uma baleia. A história de Jonas não tem o foco simplesmente num povo que é alcançado, mas o livro do profeta Jonas nos fala sobre um Deus que vê pessoas, um Deus misericordioso,
um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, um Deus que dá segundas e terceiras e quartas chances, um Deus cujo coração é muito grande, é um coração paterno, e é um Deus que nós podemos olhar para essa sociedade que a gente vê hoje, mergulhada no pecado, mergulhada em tanta podridão, em tanta sujeira, e a gente pode perceber que o Senhor ainda está olhando para a nossa sociedade hoje com os mesmos olhos. Isso não anula as palavras de juízo que a Bíblia traz, e que um dia estão vir sobre o homem. Afinal, a Bíblia fala que todos nós daremos contas da nossa vida diante de Deus. A Bíblia não anula isso, mas o Senhor ainda hoje é esse Deus cuja misericórdia, cuja compaixão excede e muito ao seu juízo. Jonas não suportava então a ideia de ser bom com quem não merece, tá? E esse é o coração do Evangelho. Eu vou terminar minha mensagem aqui repetindo algumas coisas para que fique bem gravado então no nosso coração, tá bom? Deus é o Deus das segundas chances. Ele deu uma segunda chance para Nínive, deu uma segunda chance para Jonas, e todos os dias Ele nos dá outras chances também. Jonas nos ensina sobre o perigo de olhar com olhos humanos para quem Deus ama e valoriza. O perigo de odiar, de estar ressentido contra aqueles que Deus ama e morreu por eles. Nós aprendemos sobre avivamentos, que Deus pode avivar a sua obra no nosso meio. Deus pode avivar o nosso coração, que Deus pode avivar a sua igreja e que todo o resultado vem do próprio Senhor. É Ele quem trabalha para que a sua obra dê fruto. E também aprendemos que a misericórdia de Deus triunfa sobre o seu juízo. Vamos ficar de pé para a gente orar? Quem sabe você é um fósforo que Deus quer usar em algum lugar. Você acredita nisso? Amém. Porque às vezes a gente acredita assim, né? Mas esperando muito, né? Estou arriscando aqui. Você crê de fato que você pode ser um fósforo que pode incendiar uma floresta, ou um coração pelo menos? Amém? Amém. É para isso que Deus tem nos chamado. E nós, como igreja, somos chamados a ser uma igreja missionária. Nós não estamos aqui para formar uma loja evangélica que vende bênçãos. Não estamos aqui para formar um negócio religioso. Eu não sou um funcionário da religião. Eu estou aqui porque eu creio num chamado e eu quero ver pessoas de fato sendo alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Se isso não acontecer, o meu trabalho aqui não tem mais sentido. E essa é uma tarefa da igreja. Orarmos por esse coração missionário. Eu quero abrir um espaço aqui para te deixar orar, se você foi tocado, se você... Onde há o Espírito Santo, aí há liberdade, não há nenhum constrangimento para você orar e responder a Deus diante de tudo aquilo que você ouviu. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos faz lembrar que somos teus servos e devemos viver uma vida voltada para o Senhor. O Senhor nos usa, Senhor, como o Senhor usou Jonas, independente da nossa vontade. Amém, Senhor. Levar a tua palavra para outros, Senhor, plantar as sementes que o Senhor mesmo vai fazer brotar e crescer. Deus, eu te peço que o Senhor, derrame do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um aqui, e faça com que hoje seja o início de um trabalho que vai levar essa palavra avante. Amém, Pai. E vai encher o teu reino, Senhor. Pessoas que se arrependeram, pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito
Santo, continua soprando. Amém, Pai. Continua falando. Qual é a direção? Qual é o rumo da nossa vida? Amém, Senhor. Espírito Santo, eu oro, Pai, para que o Senhor estique as tendas, Pai. Aleluia, Senhor. Eu oro, Senhor, que debaixo dessa tenda, Senhor, Aleluia, flua Pai. um rio. Em nome de Jesus. Flua um rio. Eu oro, Senhor, na beira desse rio, a árvore, Senhor, que dá um fruto de cura, Pai. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai, que nessa tenda Amém, possa Pai. ter entendimento, Senhor. Aleluia, Senhor. Que não há barreira no Teu Espírito. Sim, Jesus, é verdade, Senhor. Assim como foi falado, Senhor, a obra é Tua. Aleluia, Senhor. Eu oro, Senhor, para que esse rio venha fluir de uma forma sobrenatural nessa cidade, Pai. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, que os muros, Senhor, da incredulidade, Aleluia, Senhor. da idolatria, caia, Senhor. Porque não há barreira que segure esse rio. Aleluia. Eu oro, Senhor, que esse rio dê água para beber para as crianças, Pai. Gera escolas que fluam do Teu rio. Aleluia, Pai. Gera, Senhor, visões através desse rio. Gera cura, Senhor, nesse momento, Pai, através desse rio. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque Tu és bom. Senhor, nesse rio transforma o nosso ser em humilde e manso, Em nome de Jesus. como em Cristo, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor faz tudo para que a Tua missão seja concluída. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, porque o Senhor está aqui. Aleluia, Senhor. Podemos ver os Seus passos. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Não deixe faltar chuva da Tua graça. Não deixe, Senhor, faltar chuva da Tua misericórdia. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, obrigado, porque vimos aqui a abundância da Tua graça, do Teu amor, da Tua beleza, dos Teus olhos em nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me enxerga como criança diante do Pai. Aleluia, Pai. Só tenho que te agradecer, Jesus. Obrigado por essa igreja. Aleluia, Obrigado Senhor. pelas famílias que estão aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós te pedimos muito, reative o amor, Deus, reative o amor. Em nome de Jesus. Usa os nossos pés, as nossas mãos, nossa boca. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
mais vivo eu. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos, acima de tudo, Pai, um coração comprometido com o Senhor. Senhor, nós queremos entender a urgência dos dias em que nós estamos vivendo, Pai. Senhor, os sinais da Tua vinda são muito claros. Ajuda-nos a entender a urgência, Senhor, dos dias em que nós vivemos. Os dias em que a maldade se multiplica, Senhor. Um dia em que nós estamos como nação, nos tornando cruéis, nos tornando indiferentes. Senhor, que Tu possa avivar o nosso coração. E nós clamamos por essa igreja, Senhor, por uma visitação do alto. Eu clamo por uma visitação do Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Eu clamo para que o Senhor venha nos visitar com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a romper naquelas áreas em que há bloqueios, Pai. Eu quero orar pela saúde aqui, Senhor. Deus, dessa igreja, saúde física de cada irmão. Se tem alguém aqui, Senhor, enfrentando problemas com a sua saúde, Senhor, problemas, outros tipos de problemas, nós oramos por uma visitação, para que venha um tempo de libertação, para que venha um tempo de cura, para que venha um tempo de portas abertas, para que venha um tempo sobre a vida de cada irmão aqui, Senhor, em que o Teu fluir vai jorrar sobre a vida de cada um, a Deus. Acima de tudo, Senhor, nos dá um coração missionário. Faz dessa igreja uma igreja missionária, Senhor. Uma igreja com um coração missionário. Uma igreja que se importa com aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Uma igreja que imita Jesus, que andava e pregava. Que a gente possa pregar, Senhor, com as nossas atitudes. Que a gente possa pregar através do nosso bom testemunho. Que a gente possa, Pai, cada um aqui ser uma lâmpada, Senhor. Ser uma lâmpada do Espírito por onde passar, Senhor, que a gente possa pregar com um sorriso, Senhor, que a gente possa pregar com um olhar, ó Deus. Deus, porque a gente sabe que o resultado vem do Senhor, que o resultado vem do Senhor, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Acende essa chama no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.